Agora vamos lá, Arthur, no nosso segundo vídeo, né? Dando continuidade aos nossos estudos. Ainda falando sobre a questão da escravidão. A resistência à escravidão. Então vamos lá, página 61. Durante a explicação, eu vou dizendo quais são as questões que vocês vão responder, tá bom? Mas aí eu faço correção na próxima aula, certo? A resistência à escravidão. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra a sua condição de escravos. Lembra que eu falei sobre os índios, né? Que eles guerreavam, eles resistiam, né? Os negros também. Eles fizeram isso. Quando desobedeciam às ordens ou se rebelavam, eram duramente castigados. Um dos seus modos de resistência era a fuga dos engenhos e das fazendas para viverem livres da escravidão. Então muitos, né, aliás, muitos não, nenhum deles gostavam da condição, né, de como eles eram tratados, do trabalho deles. Então muitos fugiam dos engenhos, né, das fazendas onde eles trabalhavam, de forma escrava. Entre os escravizados fugidos, havia os que se organizavam em comunidades, geralmente formadas em lugares de difícil acesso para poder se proteger. Essas comunidades eram chamadas quilombos. Havia quilombos em quase todo o litoral brasileiro e também em algumas áreas do interior do país. Então, o que eram os quilombos? Vejam, eles fugiam das fazendas, né, dos engenhos. E eles entravam mata adentro, fugiam pela mata e eles se organizavam em comunidades, em lugares de difícil acesso, lugares onde era muito difícil se chegar. E eles se organizavam para poder sobreviver, certo? E esses agrupamentos, essas colônias, né, essas comunidades eram chamadas de quilombos. Então, vamos dizer assim, era uma área de refúgio, né, dos escravos fugitivos, certo? E esses quilombos formavam comunidades quilombolas. Ainda hoje há no interior e no litoral do Brasil comunidades, vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos, pois muitos de seus habitantes continuaram morando no mesmo lugar depois da abolição. Então, depois que se acabou, né, a escravidão, eles permaneceram lá naqueles locais e aí foi se desenvolvendo e ali foram formando os bairros, comunidades, vilas, né, com a comunidade de ex-escravos. Os escravos que moravam nessas comunidades e os descendentes que nelas permaneceram são conhecidos como quilombolas. Até hoje ainda existem comunidades quilombolas, certo? Que aí foram né, surgindo novas gerações, né? Os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos daqueles escravos e que até hoje eles resistem, né? Lógico que acompanhando as modernidades, né, a evolução dos tempos, mas eles se denominam quilombolas, comunidades quilombolas. Há escolas quilombolas, né, com educação quilombola, né, com conteúdos próprios para aquela comunidade. Eles estudam todos os outros conteúdos, como vocês, e aí existem conteúdos próprios, né, que eles estudam sobre a história deles, né, de forma mais profunda, né, nessas comunidades quilombolas. Então vocês vão responder, por que os negros escravizados se revoltavam? O que eram os quilombos? Essa terceira questão, vocês não precisam responder, tá vendo que é só pra gente questionar, né? Levantar hipóteses. Olha, discuta com seus colegas. Por que os quilombos eram importantes para os negros escravizados? Por que vocês acham que essas comunidades que eles formavam eram importantes para esses negros? Porque elas acolhiam aqueles negros que eram fugitivos, né? Que eles estavam fugindo dos castigos, dos maus tratos, né? Então eles se fortaleciam, um protegia o outro, né? Nesses locais chamados quilombos. O que significa ser um quilombola hoje em dia?
é a questão de trazer a cultura, né? Da força, da resistência, né? Da perseverança, né? Do vencer, do seguir em frente. Eu acho que eles devem ter esse sentimento, né? E de acabar com a questão do preconceito, né? Da questão da raça, da cor, né? Lembra que a tia falou isso, que a gente não deve discriminar, ter preconceito por causa da cor da pele, né? Porque a pessoa vem de uma outra localidade, de um outro país, tem uma outra cultura, né? Então a gente não deve fazer isso, certo? Dando continuidade, vamos lá para a página 62. Então, ó, recapitulando, na página 61 vocês irão responder a questão 1 e 2, certo? Vamos para a página 62. Muitos quilombos se formaram em áreas isoladas, afastadas de cidades e vilas, pois os negros não queriam ser encontrados pelos senhores de terras. Mesmo após a abolição, muitas comunidades continuaram sem estradas de acesso. Então, não existia uma estradinha bonitinha para não, era pelo meio do mato mesmo, que era bem difícil o acesso, para ninguém chegar lá. Só quem sabia o caminho eram os fugitivos, né? Os quilombolas. Isso facilitou a preservação de hábitos e costumes de seus antepassados. A maioria pratica até hoje a agricultura ou a pesca artesanal. Então, até hoje, em algumas comunidades quilombolas, né, eles praticam a agricultura e a pesca de forma artesanal, igual os seus antepassados faziam. Alguns quilombos, porém, não estavam isolados. Isso facilitou o comércio, a comunicação e a integração com outras comunidades locais. Então, a partir do momento tinha alguns quilombos que não estavam assim tão isolados. Então, foi chegando, né, vai chegando o desenvolvimento e foi chegando próximo a esses quilombos, né? E aí, sim, esses quilombos já ficam em partes que já existe comércio, existe a comunicação, a integração com outros locais, com outras comunidades, né? Por falta de documentação que comprova a propriedade da terra, algumas comunidades quilombolas são ameaçadas por pessoas que querem expulsá-las das áreas em que estão estabelecidas. Então, como assim eles não compraram aquela terra, não tem uma documentação comprovando que aquela terra é deles, né? Então, algumas pessoas querem expulsá-las, porque dizem, não, essa terra aqui é propriedade minha, vocês estão num local onde é a minha propriedade, né? Além disso, muitas dessas comunidades ainda não possuem eletricidade, água encanada ou rede de esgotos. Muitas associações lutam hoje no Brasil para dar aos quilombolas o certificado de propriedade das terras onde eles moram, né? Porque naquela época não se existia essa questão de registro de terras, né? E eles chegaram ali e tomaram conta daquela região, ali se estabeleceram, né? Então existem, né, associações que lutam, né, para dar posse daquelas terras onde eles estão ali estabelecidos para os quilombolas, né? Para que eles fiquem mais seguros, mais tranquilos, né? Nas terras e que eles já vivem há muitos anos, né? Desde o tempo dos seus antepassados, né? Dos seus bisavós, tataravós, né? E aí foi passando de geração em geração, né? A primeira questão eu andei pesquisando para poder responder para vocês, certo? Porque fala da questão do nosso município, né? Então a gente teria que procurar sobre Ilhéus. Então isso aqui vocês não vão precisar responder. Vejam o que eu vou falar agora para vocês. Vamos ler aqui a questão. Ó, procure saber se existe no município onde você mora ou em um município vizinho alguma comunidade originada de antigos quilombolas. Anote as respostas no caderno. Nós sabemos qual é o nosso município, né? Ilhéus. Nós sabemos que há muitos anos atrás, né? Na época da colonização mesmo, né? Que os portugueses chegaram nessa região aqui da Bahia. Que existe, né? A plantação, né? De cacau, né? As fazendas de cacau. Então, aqui existiam muitos escravos, porque
porque existiam muitas fazendas, então existiram muitos escravos. E aqui existiu um quilombo na região ali do Banco da Vitória. Hoje não existe mais, certo? Vocês, quem passa, né, que vai para Itabuna, que passa ali pelo Banco da Vitória, já percebeu que ali já tem muito comércio, né? O que existe ali são as gerações futuras, né? Os netos, os bisnetos, tataranetos lá daqueles escravos, né? Mas não existe aquela estrutura mesmo de quilombo. Bom, isso eu tô seguindo, tô passando para vocês, seguindo as informações que eu pesquisei. Mas, se vocês souberem de alguma informação que sim, que existe algum quilombo, vocês coloquem lá na plataforma pra tia, tá bom? Se o papai ou a mamãe ou um tio ou um vizinho sabe dessa informação, né? Que existe ainda a mesma estrutura de quilombo nessa região, e vocês passam para mim. Mas eu vou ler um trechinho da pesquisa que eu vi aqui para poder trazer essa informação para vocês. Eu não vou ler todo, né, porque é bem grande, mas eu vou pegar a partezinha final. Veja, diz assim, ó, a historiadora, talvez foi estudada, né? A historiadora Marianne Mahoney cita em sua obra que os escravos africanos chegaram a região do Banco da Vitória no início do século XVI, indo trabalhar nas lavouras das margens do rio Cachoeira, e na Sesmaria, e depois Fazenda Vitória. Então essa Sesmaria virou a Fazenda Vitória. Em documentos pesquisados por essa historiadora, vê-se que Ferdinand Steiger, dono da Fazenda Vitória, tinha em 1840 mais de 120 escravos, sendo que destes 104 tinham sido transferidos suas posses no ano de 1831 pelo investidor suíço Gabriel May. Ele tinha comprado, né, alguns escravos. Dessa forma, à época, a Fazenda Vitória era uma das maiores detentoras de escravos do sul da Bahia. Então, era a fazenda que mais tinha escravos aqui na região do sul da Bahia. Segundo May, que é a historiadora, o maior agrupamento de escravos na região de Ilhéus estava no Engenho Santana, aproximadamente 220 escravos no ano de 1828. Isso tudo aqui nessa região, próximo a Ilhéus, ali, ó, Banco da Vitória. Em 1988, quando da abolição da escravatura no Brasil, a Fazenda Vitória tinha ainda mais de 50 escravos, sendo que muitos deles já eram velhos e estavam fatalmente doentes, já para falecer, né? Assim como ocorreu em todo o Brasil, os escravos da Fazenda Vitória foram literalmente expulsos das propriedades rurais e muitos deles morreram como mendigos nas ruas de Ilhéus e Itabuna. Alguns permaneceram no Banco da Vitória e deste temos até hoje centenas de descendentes. Então vejam, acabou, né, a escravidão, foi abolida a escravidão e eles permaneceram ali naquela região. Alguns tentaram se estabelecer ali, criar quilombos, mas eles não tinham estrutura para permanecer. E aí eles foram envelhecendo, foram ficando doentes. E aí acabou-se com a questão do quilombo. Mas ali ficaram seus descendentes, né? Os seus filhos, os seus netos, e aí foram passando de geração em geração. Então, boa parte daquela população, os que vivem ali na região do Banco da Vitória, provavelmente são descendentes de escravos africanos, que trabalharam ali nas fazendas, né? Principalmente na Fazenda Vitória, certo? Eles foram escravos. Né? Informação legal, né? Porque a gente estuda essa história, mas isso aconteceu há tantos anos atrás, e aconteceu aqui, pertinho, né? De hoje, onde nós vivemos hoje, né? Mas não se existe mais a escravidão, graças a Deus, né? Vamos continuar então. Então, vocês vão responder a segunda questão, letra A e letra B. Observe o mapa ao lado e responda. Há comunidades em áreas de antigos quilombos no estado onde você vive? Então, vocês vão olhar aqui no mapinha, estado da Bahia, onde está aqui BA, Bahia, sigla de Bahia. E vocês vão contar quantos pontinhos vermelhos, né? Vocês vão ver que tem, né?
Em caso afirmativo, quantos? Aí vocês vão contar quantos pontinhos tem aqui. Aí vocês vão botar tantos casos, 20 casos, 30 casos. Vocês vão contar os pontinhos que estão aqui dentro do estado da Bahia. Próxima aula a gente corrige, tá bom? Vamos lá, página 63. Como vimos, apesar de o tráfico de negros escravizados ter sido proibido no Brasil em 1850, a exploração do trabalho escravo continuou. O cultivo da cana-de-açúcar ainda era amplo, quer dizer, ainda era grande, né? Ainda se produzia muito cana para poder produzir o açúcar, né? Mas o café se tornava um produto cada vez mais importante para a economia brasileira. Então, além do cultivo da cana, veio também a produção do café, o cultivo do café. No início, as fazendas de café nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também usavam a mão de obra dos negros escravizados. Ao longo do século XIX, a mobilização pelo fim da escravidão cresceu. Então foi tomando força essa questão de vamos acabar com a escravidão, né? Os grupos de pessoas que buscavam acabar com a escravidão eram conhecidos como abolicionistas. Então, pessoas que compraram a causa, né? Que lutaram pelo fim da abolição, eles eram chamados de abolicionistas, porque eles eram a favor da abolição da escravatura, né? Da escravidão, certo? A libertação definitiva dos escravos só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea ela foi uma lei, né, que acabou com a escravidão dos negros no Brasil, certo? Então, vocês vão responder a primeira questão, quantos anos durou a escravidão no Brasil, e vão responder o que foi a Lei Áurea. Facinho, né? Depois dessa explicação, né? E tá aqui falando, certo? Na hora de responder, se esqueceu, volta aqui para esse vídeo, ó, lá para os 17 minutos, antes um pouquinho dos 17 minutos e escuta o que a tia falou. Essa terceira questão vocês não precisam responder, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer coisa, retornem o vídeo, escutem novamente, façam a leitura novamente, né? Do que nós estudamos aqui, para poder responder as questões. Não esqueçam, a tia vai falar de novo, vai bater nessa tecla de novo, de clicar lá nas opções, dá o ok na agenda, dá o ok no tira dúvidas, dá o ok na sugestão de atividade, tá? E as questões, as atividades anteriores, quem estava acompanhando desde o começo, que vem fazendo as atividades desde o começo, voltem lá e clica também, tá bom? Que é muito importante dar ok em tudo que tiver disponível para vocês na plataforma, tá bom? Não esqueçam, a tia já tá até chata, né, de estar falando isso, mas é porque é muito importante que vocês cliquem lá, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!